Olá, meu nome é Ronaldo Francisco dos Santos, eu sou aluno da Unicesumar e meu RA é 191493335. Hoje eu quero falar contigo sobre a Reforma Protestante, o que foi a Reforma, o que antecedeu a Reforma, quais os movimentos que ela gerou. Nós vamos ter um bate-papo muito interessante aqui sobre a Reforma Protestante. Primeiro, o que estava acontecendo antes da Reforma Protestante na Europa? Para que você possa entender um pouco desse contexto, precisamos voltar aí ao passado e entender que as reformas protestantes elas aconteceram no início do século XVI, isso mesmo, por volta de 1500 e alguma coisa. Esse era o início que chamamos de Idade Moderna. Ela aconteceu depois da Idade Média, em 1492. Ali o período que os europeus chegaram na América. Então as reformas protestantes aconteceram exatamente, para você entender, na saída da Idade Média, está terminando a Idade Média e iniciando a Idade Moderna. Logo após, nós vamos ter ali o Iluminismo e o Renascentismo. O Iluminismo e o Renascentismo, porque logo após nós vamos ter o Iluminismo e o Renascentismo, porque o mundo estava passando por algumas mudanças e o homem medieval, que achava que o mundo era pequenininho, ele passa a compreender a grandiosidade desse mundo, aprende muito mais, aprende muitas coisas novas e diferentes e passa a questionar aquilo que estava sendo imposto por ele a vida toda, ao longo da sua história, pelo mundo e pela Igreja Católica. Então, olha só, na Idade Média, a Igreja Católica, sem sombras de dúvida, era a instituição mais rica e mais poderosa. A Igreja Católica tinha um grande império, um império poderosíssimo em todo o Ocidente. Tinha terras em toda a Europa, riquezas em todos esses países, e o Papa cobrava imposto dos fiéis e levava para Roma. Além de poder religioso, ele tinha um poder político e econômico, e influenciava diretamente nos reis, mediava conflitos e fazia acordo entre os países, e muito mais, né? Ninguém conseguia frear ali a tamanha autoridade do Papa e da Igreja Católica. Você tem ideia? A autoridade do Papa era maior, bem maior do que a do próprio rei. Isso gerava muitos conflitos entre eles. Os reis, por sua vez, eles tinham interesse nesse poder da igreja, né? Tinha interesse que a igreja diminuísse, que esse poder fosse ficando cada vez mais fraco, para que eles tivessem mais influência nos países que estavam se formando. Além disso, a Igreja Católica influenciava nas pessoas, afinal de contas, eram fiéis da igreja, né? Na forma como eles agiam, como eles se vestiam, como eles viviam a sua vida, como eles faziam os seus negócios no dia a dia. E quem era contra os dogmas e os ensinamentos da igreja era chamado de herege. Isso mesmo. E o que acontecia com o herege? Automaticamente ele era morto, né? Ele poderia, uma das suas sentenças era a morte. Então, olha só, o herege que era condenado, a expansão. Então, olha só, para você compreender, com a expansão marítima, quando os europeus chegaram na América, os olhos das pessoas foram abertos, e tudo isso passou a ser questionado, devido ao conhecimento que eles foram adquirindo. Eles passaram a entender que existiam novas possibilidades para viver, além daquilo que era ordenado, que a vida toda foi ordenado pelos papas e pela igreja. Uma coisa é você ter os olhos fechados, né? Outra coisa é quando os seus olhos se abrem e você passa a compreender que o mundo é muito maior, né? E existem possibilidades melhores para a nossa vida. Algumas classes sociais tinham problemas com a Igreja Católica, que você vai ver a nobreza, a burguesia, os reis. Por exemplo, os reis percebiam que o Papa interferia demais nos países, aliás, interferia mais do que eles. A nobreza tinha um enorme interesse ali
no pote de ouro que a igreja tinha espalhado por toda a Europa, as suas terras, suas riquezas. Percebemos isso lá na frente. Quando a igreja cai nesses países, muitos deles se apropriam dessas terras e desse dinheiro. A burguesia também, que surgiu ali no final da Idade Média, eram pessoas trabalhadoras, trabalhavam muito, não tinham título, mas tinham muito dinheiro. Tinha um problema com o catolicismo. E qual era esse problema? Sabe qual era esse problema? O catolicismo se opunham à burguesia por causa do lucro, né? Várias famílias burguesas, eles adquiriram o seu império através a sua riqueza, através dos bancos, fazendo a chamada usura, e a igreja pregava contra a usura. Isso aí era totalmente proibido pela igreja. Então, esse era um grande conflito que havia entre os papas, que queriam poder, a nobreza que estava de olho ali nas terras, e a burguesia que sobrevivia da usura, né? Sobrevivia ali do empréstimo ao dinheiro que a igreja condenava. Então havia ali quase um ambiente, estava se formando um ambiente perfeito para a reforma protestante. Mas dentro da igreja, também da igreja católica, tinha alguns problemas, por que não dizer muitos problemas, em relação à moral, à conduta dos clérigos. Vários clérigos, inclusive o próprio Papa, em muitas ocasiões tinham mulheres e filhos, pregavam, mas não viviam, né? Os próprios ensinamentos da igreja, né? Cobrava dos seus fiéis, mas não viviam. Havia ali a venda das indulgências, que é o perdão dos pecados, a venda da salvação das pessoas. Daqui surgiu aquela frase conhecidíssima, né? No tilintar das moedas, no cofre do Papa, uma alma ia direto para o céu, que era a venda dessas indulgências. E também a venda de simonias. O que era a simonia? A simonia era um objeto sagrado, que na maioria deles eram falsos, que eram vendidos pelos fiéis, que achavam que estava comprando ali um pedaço de um objeto santo, né? Por exemplo, um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço de osso dos santos, e por aí vai. A igreja estava fazendo um grande comércio, lucrava muito com isso. Além da igreja, algumas pessoas também estavam lucrando com isso, né? A venda das indulgências, a venda de simonias. Porém, isso tudo era muito criticado por uma ala da igreja, pela igreja, né? Ou seja, a igreja estava vivendo uma crise de valores no seu interior. Por isso, olha só, muitas pessoas tentaram também fazer essas reformas dentro da igreja, contudo não tiveram êxito, não tiveram sucesso nessa época. Surgiu algumas ordens, como os franciscanos e outros, né? Porque eles queriam levar a Bíblia de uma forma mais séria, à risca, queriam levar a palavra, né? Os ensinamentos de uma forma mais profunda. E os franciscanos foi uma delas, né? Eles não queriam romper com o catolicismo, mas queriam simplesmente viver ali na íntegra, né? O que a Bíblia fala, a fé católica. Vale lembrar aqui que Martinho Lutero também não tinha o objetivo de romper com a igreja católica. Na verdade, ele queria melhorar a igreja católica, mas a gente vai ver lá na frente que não teve sucesso nisso. Isso gerou um abalo, isso gerou uma grande manifestação, porque muitas pessoas estavam de acordo, pessoas que estavam infelizes com aquela postura da igreja. Muitas pessoas apoiaram Martinho Lutero. A igreja, qual foi a atitude da igreja? A igreja católica, por sua vez, ordenou que Martinho Lutero se retratasse, pedisse perdão e retirasse cada uma daquelas teses. Martinho Lutero, por sua vez, permaneceu igual uma rocha, ao dizer que não voltaria atrás, a menos que a igreja católica mostrasse biblicamente aonde estava o erro dele. Esse ato foi muito importante. Mesmo ameaçado, intimidado, ele não recuou. Dentre elas, eu gostaria de ler 3 com você aqui, que consta no nosso livro da disciplina, do professor Israel Belo de Azevedo. Lá vai a primeira. Erram os apregoadores de indulgência ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Olha a outra.
todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence, mesmo sem carta de indulgência. E último, deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê o seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgência, não adquire indulgência do Papa, mas provoca a ira de Deus. Ou seja, há um ambiente de guerra, né? Martinho Lutero, ele estabelece um ambiente de guerra ao fazer essa postura com relação à igreja. Um fato muito importante para o avanço da reforma foi a invenção da prensa. Podemos dizer que ela foi fundamental para que as ideias de Martinho Lutero fossem difundidas mais rápido. Além disso, tudo era copiado à mão nessa época. Os livros, inclusive, além de ter livro era muito caro, poucas pessoas tinham, porque somente as pessoas muito ricas que sabiam ler. Então, a invenção da prensa ajudou muito no compartilhar dessas mensagens, né, da difusão dessas ideias de Martinho Lutero, porque tudo passou a ser produzido numa velocidade incomparável naquela época. Pensa comigo, se tudo era copiado à mão, era muito difícil. Com a prensa, tudo passou a ser distribuído, né, e feito numa velocidade recorde. Isso ajudou Lutero, que além das 95 teses, escreveu muitos outros livros que foram espalhados por todos os lados. A literatura de Martinho Lutero passou a ser conhecida em muitos outros continentes e não apenas ficou ali na Alemanha. A prensa ainda auxiliou Lutero na tradução da Bíblia do latim para o alemão. Tudo isso estava na contramão da Igreja Católica, que acreditava que tanto as missas como a Bíblia deveria ser mantida na língua original, ou seja, no latim. Até então, as pessoas não entendiam as missas, as pessoas também não entendiam a Bíblia Sagrada. Imagine agora essas pessoas têm em mãos uma Bíblia na sua língua e cultos, né, feito também na sua língua. Coisa maravilhosa, né? Com isso, Martinho Lutero tornou mais acessível, né, o preço dessas Bíblias, né, desses livros, que estava causando uma revolução. Ele defendia que cada pessoa que estudasse poderia interpretar a Bíblia e não precisava de intermediário. Como ele não voltou atrás, manteve-se ali focado na reforma, ele foi excomungado da igreja. Colocaram Martinho Lutero para fora. O imperador convocou a assembleia chamada Dieta de Worms para fazer o julgamento de Lutero. Nesse julgamento, ele novamente foi empedrado, dizendo: só volto atrás se vocês me provarem biblicamente meu erro. A igreja iria matá-lo por herege, por heresia. Porém, ele foi acolhido pela nobreza. Ok? Vamos falar sobre a ideia do luteranismo. Quais são as ideias estabelecidas aqui por Martinho Lutero? Quais foram as ideias de Lutero, do luteranismo que Lutero estabeleceu? Primeiro, as ideias de Lutero foram completamente na contramão do catolicismo. Para começar, 3 princípios fundamentais da reforma luterana. Quais são? A justificação pela fé, a infalibilidade da Bíblia e o sacerdócio universal. Então vamos lá, justificação pela fé. As pessoas são salvas não por comprar a salvação, mas pela fé, por crer em Cristo, no seu sacrifício, na cruz do Calvário, e não por suas obras, pelas boas obras, pelas suas atitudes, mas por fé. Segundo, infalibilidade da Bíblia. O que está escrito é o que nós devemos seguir.
O que está escrito é o que nós devemos praticar. O que não está escrito, né? O que a Bíblia proíbe, melhor dizendo, é isso que nós devemos abandonar. Isso batia de frente com a Igreja Católica. Isso era uma colisão, porque a Bíblia Católica cria que o Papa jamais errava, era infalível. Martinho Lutero dizia: o homem é falível, a Bíblia não erra, a Bíblia é infalível. E por último, como eu disse, o sacerdócio universal. O que é isso? Qualquer pessoa poderia ter acesso a Deus, livre acesso a Deus, e qualquer pessoa poderia interpretar a Bíblia, desde que estudasse, desde que buscasse ali o Senhor, sem a intervenção de papas ou padres, líderes, né? Não precisava se confessar para padre, por exemplo, não precisava de um clérigo para você ter acesso a Deus. Você podia se conectar a Deus à medida que você buscava Ele de todo o seu coração. Isso estava ali, batendo de frente ali com a Igreja Católica. Lutero defendia o fim da separação entre os homens de Deus e os homens comuns. Qualquer homem poderia ter acesso a Deus no seu coração. E ele ainda criticava o culto aos santos, e dos 7 sacramentos, vale lembrar que Lutero manteve apenas 2. Isso mesmo, Lutero manteve a ceia e o batismo, a Eucaristia, que é a ceia, e o batismo. Também não acreditava no purgatório, batia de frente com o purgatório, e pregava o fim do celibato clerical, o fato dos líderes religiosos da Igreja Católica não poderem casar. Para ele, não havia motivos para isso. Ele se casa com uma freira, uma ex-freira, melhor dizendo, que fugiu e se tornou luterana com ele, ok? Porque o que levou Martinho Lutero a ter sucesso na Reforma Protestante? Porque muitos tentaram, mas não conseguiram nessa reforma. O que levou foi 3 pontos. Primeiro, a prensa colocou as ideias de Lutero na mão do povo. Ele traduziu a Bíblia, foi algo fundamental para isso. Segundo, ele não recuou, mesmo com as ameaças, mesmo sendo perseguido, ele não voltou atrás. Terceiro, a proteção da nobreza, né? O principal motivo foi a proteção da nobreza, porque a nobreza, vamos ser sinceros, tinha interesse nas riquezas dos católicos, não gostavam de obedecer tudo que a igreja mandava e ordenava, eles queriam ter maior liberdade, está bem claro, mais poder político. Quando apareceu um homem corajoso chamado Martinho Lutero, que bate de frente, em colisão com a Igreja Católica, e ao mesmo tempo as pessoas concordam, a nobreza o que fez? Também concordou e refugiou esse Martinho Lutero no seu castelo, foi protegido pelos nobres. Nesse meio tempo, ele teve tempo para traduzir a Bíblia, melhor dizendo, e produzir esse tempo, né? Nesse tempo, Lutero teve tempo para traduzir a Bíblia e publicar várias outras coisas. Mas isso teve um preço para Martinho Lutero. Qual foi? Os camponeses que eram pobres e viviam no Sacro Império, antiga Alemanha, tá? Quando eu falar Sacro Império Romano, eles davam ali o seu dinheiro para a coroa, para a igreja, ainda ia em missas, estava sendo pregado em latim, não entendiam bolhufas. Imagine a mensagem de Lutero para eles: vocês não precisam pagar pela salvação, vocês só precisam crer. Muitas pessoas começaram a pensar: eu quero ter uma vida boa, não apenas quando eu ir para o céu, quando eu morrer ir para o céu, quero ter uma vida boa aqui, agora. Então muita gente usou esses movimentos para fazer críticas sociais e questionar a servidão da época. Ou seja, a Reforma Protestante fez com que esse povo tivesse uma outra ideia, uma outra manifestação, outra crítica aí, as críticas sociais, manifestações sociais, e questionar essa servidão
porque nessa época as pessoas trabalhavam muito e de forma escrava. Foi então que muitas pessoas começaram a questionar a nobreza, principalmente quando a Igreja Católica quando a nobreza foi se apropriando dessas riquezas. Como eles começaram a perguntar: por que não dá um pouco dessas terras para os pobres? Se a nobreza está aí se apropriando das terras da Igreja Católica que estava caindo, por que não? Os pobres não são ajudados também? Permanecem sofrendo? Aqui o pessoal começou a pedir mudanças sociais e não apenas religiosas. O movimento mais conhecido aqui foi chamado de anabatismo, que surgiu do luteranismo, porém rompeu com o luteranismo, e tinha um líder chamado Thomas Munzer. Eles pediram o fim do dízimo, melhor divisão das terras, como falamos. Nesse período, outros movimentos também começaram a se manifestar. Era o momento. Aqui, o preço ficou caro para Martim Lutero. Por ser protegido pela nobreza, ele foi contra esses movimentos. Por ser protegido pela nobreza, ele foi contra esses movimentos, e nesses movimentos muitas pessoas foram massacradas, pessoas mortas, inclusive Thomas Munzer. Isso teve o apoio de Lutero. Na verdade, não podemos dizer que ele foi contra ou a favor a esse movimento, por ter escolhido ali o lado, né? Por ter escolhido o lado da nobreza, ter sido protegido, ele ficou claramente do lado da nobreza. Vale lembrar que a nobreza queria coisas boas, melhorias, mas só para eles. O imperador do Sacro Império, que era católico, convocou uma assembleia, Dieta de Espira, com o objetivo de fazer as pessoas voltarem para a Igreja Católica. Contudo, as pessoas se rebelaram e, em protesto, disseram: nós iremos manter nossas religiões. Foi exatamente aqui, a partir daqui, que surgiu o nome protestante. Ou seja, as pessoas presentes na Dieta de Espira fizeram um protesto contra os pedidos do rei. Enquanto o rei pediram: volta para a Igreja Católica, enquanto o rei estava ordenando, as pessoas protestaram contra a postura do rei. A partir daqui, foram mais de 20 anos de batalhas, guerras sangrentas, religiosas, e após, houve um acordo de paz de Augsburgo, que dava ao governante de cada nação a decisão de qual seria a religião oficial. No livro do professor Israel Belo do Azevedo, ele fala sobre isso, né? Em latim é cujus, regius, egius, religios. A religião do príncipe será a religião do povo. Cujus, regius, egius, religio. Ou seja, a religião do príncipe será a religião do povo. Esse acordo formalizou o rompimento entre a Igreja Católica e o luteranismo. Ok? Até aqui, beleza? Vamos falar agora então sobre o calvinismo e quais foram as medidas que o calvinismo tomou. Estou recapitulando, falamos sobre aí antes da reforma, o período, o que estava acontecendo antes da reforma protestante com a igreja. Falamos sobre a crise da igreja com o mundo, com os seus membros, as suas dificuldades. Na sequência vem a reforma protestante com Martim Lutero e as ideias do luteranismo após a fixação ali das 95 teses. As ideias principais eram justificação pela fé, infalibilidade da Bíblia, né? Lembrando aí, né? Justificação pela fé, infalibilidade da Bíblia e o sacerdócio universal do crente. Na sequência, falamos quais foram os pontos que fizeram com que Lutero tivesse êxito
na Reforma Protestante? Lembra? A prensa, ele não recuou, e a proteção da nobreza. Agora nós vamos falar sobre o calvinismo, mais uma manifestação da Reforma Protestante. À medida que a igreja de Lutero foi se espalhando, outras interpretações foram aparecendo. Uma delas foi liderada por um homem chamado João Calvino. Essa é a chamada calvinismo. Quem era Calvino? Quem era esse sujeito? Calvino era um francês, perseguido pelas ideias na França. Ele foge para a Suíça. De lá ele publicou as suas teses. O calvinismo concorda com muitas, ou com grandes, em grande parte, com as ideias de Lutero. Calvino concorda em grande parte com as ideias, as pregações de Lutero. Perceba, ele defendia a interpretação da Bíblia, que os pastores não precisavam intermediar entre Deus e os homens, negava culto aos santos e também ele mantinha só o batismo e a ceia dos 7 sacramentos da igreja. Não tinha um chefe religioso, igual a igreja católica. Ele era contrário ao celibato e também era contrário ao purgatório. O que o calvinismo trouxe de novo nessa segunda reforma? Trouxe a doutrina da predestinação absoluta. O que é isso? Não se assuste. Antes de nascermos, Deus já decidiu se vamos ser salvos ou não, e não tem como mudar essa vontade de Deus. Para Calvino, o ser humano já nasce com o seu destino traçado, pré-estabelecido, estabelecido por Deus. Ou ele nasce predestinado ao céu, ou nasce predestinado ao inferno. Ao longo da vida, conseguimos ver esses sinais. Para Lutero, o sinal era, à medida que a pessoa for honesta, íntegra, à medida que a pessoa tiver a sua boa conduta, for trabalhadora, esse é os sinais vitais que essa pessoa é predestinada. Por outro lado, à medida que essa pessoa for desonesta, à medida que essa pessoa só der prejuízo, só quer saber de viver uma vida de pecados e desobediência, esses são os sinais que essa pessoa também é predestinada ao inferno. O sucesso financeiro também era um indício da salvação, ou seja, se você era bem sucedido e próspero naquilo que você fazia, isso não era um mau sinal, como a igreja católica pregava. Isso era, na verdade, um excelente sinal. Isso significa que você estava no caminho certo. Agora veja comigo, quando essa mensagem de Calvino chega, que tudo que eles construíram não era pecado, ao contrário, era o sinal da bênção de Deus, que eles eram um povo abençoado por Deus. Imagina quem abraçou isso de todo o coração. Sem dúvida alguma, o calvinismo foi abraçado de todo o coração. O calvinismo começou a se tornar uma religião muito popular. Entre quem? Adivinha? A burguesia. Quem começou essa reforma? Henrique VIII. Esse camarada aqui, com a motivação pessoal. Ele tinha uma motivação pessoal e política, podemos dizer uma motivação bem pessoal, que logo mais à frente nós estaremos falando sobre ela. Uma motivação pessoal e política que era suficiente para ter essa motivação dele era suficiente para ele ter uma treta entre a igreja católica e os pensamentos dele. Vejamos, vamos clarear aqui. Como os outros reis da Europa não gostavam da influência do catolicismo, da influência dos papas na política, não gostava da influência na parte financeira, e a igreja católica tinha muitas terras ali na Inglaterra. Como a Inglaterra era muito pequena naquele período, havia muito interesse da nobreza de adquirir essas terras da igreja, essas riquezas da igreja. Com qual propósito? Ampliar a produção econômica, pois estava tendo o avanço das produções manufatureiras. Isso vai acontecer
logo à frente, né? Isso antecede a Revolução Industrial. Havia um motivo pessoal para Henrique VIII liderar essa contenda. Ele queria se divorciar. Isso mesmo, hein? Ele queria se divorciar, e ele sabia que a igreja católica pregava que isso era pecado. Ele era casado com Catarina Aragão, desejava ter um filho homem que fosse o sucessor do seu trono, porém ela só teve uma menina. Depois engravidou outras vezes, porém as crianças nasceram mortas. Em outros momentos ela perdeu essa gravidez, e ele queria que o Papa anulasse o casamento dele, pois ele já tinha uma amante grávida. O Papa negou fazer isso por duas coisas: primeiro, pelos princípios da Igreja Católica; segundo, porque Catarina de Aragão era católica, e da Espanha, que era um país muito próximo do catolicismo, tanto ela era católica como era da Espanha, e a Espanha tinha um vínculo muito forte com o catolicismo. O Papa precisava do apoio do sobrinho dela, que governava quem? O Império, o Sacro Império ou Antiga Alemanha. Ou seja, o Papa estava preso ali, o Papa tinha uma peça-chave lá no Império Sacro Romano, que era esse sobrinho, que era o imperador, aonde na Reforma Protestante de Lutero tinha perdido vários adeptos e várias terras. Ele tinha alguém lá que estava lutando por ele, e agora ele se vê entre a cruz e a espada. Ele precisa do apoio também de Henrique na Inglaterra, mas ele precisa também do apoio desse imperador lá na antiga Alemanha. Ou seja, mas ao mesmo tempo que queria agradar Henrique II, porque Henrique II tinha muita influência e muito dinheiro na Inglaterra, o Papa, ele diz não para Henrique II. E qual foi a reação de Henrique II? Ele se tornou o próprio Papa, líder supremo da igreja. Ele vai lá e se autodeclara, se auto-intitula Papa. Agora ele tem não apenas um poder político, mas agora ele tem também um poder religioso, e agora se torna ainda mais poderoso, né? Na sequência ele casa com a sua amante, Ana Bolena, e os dois foram excomungados da igreja. Mas a igreja católica demorou muito para ter essa atitude, pois ele já tinha feito o ato de supremacia. O que é isso? Quando Calvino chegou com essa pregação acerca da bênção de Deus estar sobre aqueles que trabalham, aqueles que prosperam, quem foi que abraçou essa religião de todo o coração? Adivinha? A burguesia. A burguesia começa a aderir, a crer e a ser os novos adeptos ali dessa religião, por conta da mensagem de Calvino estar inteiramente ligada com aquilo que eles pensavam. Então eles estavam ali levando a risco aquilo. O calvinismo também, eles diziam que os seus adeptos deveriam seguir à risca, mostrando com as suas atitudes e não apenas com as suas palavras, porque elas deveriam ser salvas. Então era uma religião que levava a ética, né, bem alta, né, bem visível. Você vai perceber que na França eles são chamados de huguenotes, na Escócia de presbiteriano e na Inglaterra de puritanos. Ok até aqui? Seguimos. Na sequência nós vamos ver a reforma anglicana. Foi a mais diferente de todas elas, porque veja só, enquanto a luterana e a calvinista questionaram as autoridades do Papa, da igreja, dos nobres, e vieram de pessoas anônimas, ou seja, de pessoas pobres, essa reforma aqui veio do próprio rei. Ela fortaleceu a monarquia, deixando-a mais forte ainda. Havia um motivo
pessoal para Henrique VIII liderar essa contenda. Ele queria se divorciar, isso mesmo, hein? Ele queria se divorciar, e ele sabia que a igreja católica pregava que isso era pecado. Ele era casado com Catarina Aragão, desejava ter um filho homem que fosse o sucessor do seu trono, porém ela só teve uma menina. Depois engravidou outras vezes, porém as crianças nasceram mortas. Em outros momentos ela perdeu essa gravidez, e ele queria que o Papa anulasse o casamento dele, pois ele já tinha uma amante grávida. O Papa negou fazer isso por duas coisas: primeiro, pelos princípios da Igreja Católica; segundo, porque Catarina de Aragão era católica, e da Espanha, que era um país muito próximo do catolicismo, tanto ela era católica como era da Espanha, e a Espanha tinha um vínculo muito forte com o catolicismo. O Papa precisava do apoio do sobrinho dela, que governava quem? O Império, o Sacro Império ou Antiga Alemanha. Ou seja, o Papa estava preso ali, o Papa tinha uma peça-chave lá no Império Sacro Romano, que era esse sobrinho, que era o imperador, aonde na Reforma Protestante de Lutero tinha perdido vários adeptos e várias terras. Ele tinha alguém lá que estava lutando por ele, e agora ele se vê entre a cruz e a espada. Ele precisa do apoio também de Henrique na Inglaterra, mas ele precisa também do apoio desse imperador lá na antiga Alemanha. Ou seja, mas ao mesmo tempo que queria agradar Henrique II, porque Henrique II tinha muita influência e muito dinheiro na Inglaterra, o Papa, ele diz não para Henrique II. E qual foi a reação de Henrique II? Ele se tornou o próprio Papa, líder supremo da igreja. Ele vai lá e se autodeclara, se auto-intitula Papa. Agora ele tem não apenas um poder político, mas agora ele tem também um poder religioso, e agora se torna ainda mais poderoso, né? Na sequência ele casa com a sua amante, Ana Bolena, e os dois foram excomungados da igreja. Mas a igreja católica demorou muito para ter essa atitude, pois ele já tinha feito o ato de supremacia. O que é isso? Documento que se tornava chefe supremo religioso, documento que o tornava chefe supremo religioso, e a igreja da Inglaterra passou a ser conhecida como igreja anglicana. Em outras palavras, ele foi lá, se intitulou de Papa, ele absorveu esse poder de Papa, além do poder político, e casou com a sua amante, agora detendo o poder político e o poder religioso. E o rei da Inglaterra continua até hoje, se você for acompanhar a história, até hoje a rainha da Inglaterra continua sendo chefe suprema da igreja anglicana. O próximo passo dele foi fazer o quê? Partir para cima da igreja católica. Ele vai lá, confisca as terras da igreja católica. Lembre o seguinte: ele cria uma nova religião, ele confisca as terras da igreja católica e divide essas terras, vai dividindo entre os nobres, né, e o povo do conselho. Com qual propósito? Para que esse povo venha congregar na sua igreja, para que esse povo venha apoiar a sua nova religião que ele havia formado. É interessante que essas terras ajudaram no desenvolvimento da manufatura e o desenvolvimento de uma nova classe social, que será importante mais lá na frente, na Revolução Inglesa, que é a gentry. O que ele mudou do catolicismo? Criou uma nova religião, mas o que ele mudou, ou o que ele deixou? Veja só,
ele manteve todos os rituais da Igreja Católica e a hierarquia católica, mas absorveu uma parte do calvinismo e do luteranismo. Ele manteve a estrutura, podemos dizer, católica, mas no interior, mas por dentro, ele colocou calvinismo e luteranismo. Sua atitude influenciou para o surgimento de um país chamado Estados Unidos, quando ele estabelece o anglicanismo. Lembre disso: se você rejeita a religião do rei, automaticamente você será perseguido, o rei será contra você. E aí, queridos, houve uma grande perseguição, houve muitos conflitos religiosos na Inglaterra, uma grande perseguição, mais uma perseguição sangrenta, nós podemos dizer, contra quem não era anglicano, quem estava rejeitando essa nova religião estabelecida pelo Henrique VIII. Em especial, eles perseguiram os puritanos calvinistas, que eram contrários a qualquer tipo de autoridade religiosa. Nisso, os puritanos fugiram, perna para quem quer, e estabeleceram o continente americano, acabaram fundando ali os Estados Unidos. Ok? Então, recapitulando, só para você entender, um resumo bem breve. O que esse movimento influenciou? Número 1, reforma industrial. Número 2, Revolução Inglesa. E número 3, surgimento dos Estados Unidos. Mas no final, pergunta para você, mas no final, será que Henrique VIII conseguiu sucessor ao seu trono? E a resposta é não. Mesmo tendo casado 6 vezes, o homem era bom de casamento. Dessas 6 mulheres, ele mandou matar, dessas 3 mulheres, ele mandou matar 2. Uma, ele anulou o casamento antes de acontecer, por achar a mulher feia, e mandou matar o homem que sugeriu esse casamento. A única esposa que ele deu um filho, morreu no parto, e o filho morreu quando era adolescente. A última esposa dele foi a única que escapou da sua opressão, podemos dizer, porque ele morreu antes. A história de vida dele foi terrível, foi um caos, podemos dizer. As 2 filhas, as 2 primeiras filhas do casamento dele, a filha que ele teve com a Catarina Aragão e a Ana Bolena, foram as rainhas da Inglaterra. Elizabeth I, muito importante na história da Inglaterra, mas não teve filho, ficou conhecida como a Rainha Virgem. E antes dela, a Maria I, filha de Catarina Aragão, era católica igual mãe, tinha muita raiva do pai, tentou tomar o catolicismo à força, porém Maria I matou muita gente e ficou conhecido como Maria Sangrenta. Daí que vem o nome daquele drink, né? Bloody Mary, por causa de tanta gente que ela matou, que foi morta por suas mãos, no desejo ali de resgatar o catolicismo, de fazer algo em favor da religião que ela queria. Ela matou muita gente. A religião que ela pertencia, né? Ela matou muita gente com esse propósito. A Igreja Católica, por sua vez, não podia ficar quieta. Ela precisava ter diante de tantas reformas, ela precisava ter uma atitude. Qual foi a atitude da Igreja Católica? A reação da Igreja Católica foi fazer a contra-reforma. Foram algumas medidas que ela fez para frear ou tentar frear o avanço da reforma protestante e tomar também o controle da situação que ela havia perdido e conseguir novos adeptos, novos fiéis para a sua religião. Quais foram os objetivos? Número 1, deter o protestantismo, ganhar novos conversos e se fortalecer, porque a Igreja Católica estava perdendo as suas forças. 3 ferramentas utilizadas pela Igreja Católica: Companhia de Jesus, ou os jesuítas, que existe até hoje, Inquisição e o Concílio de Trento. Nós já estamos chegando ao final aqui dessa aula e desses movimentos da reforma protestante. Vamos lá. Primeiro foi a criação da Companhia de Jesus. O que era isso? Era uma organização
criada para expandir o catolicismo além da Europa, ir muito além. Eles saíram da Europa, foram pelo mundo, chegaram até aqui, o nosso Brasil, com o propósito de catequizar e construir novas escolas, né? Eles tinham um propósito: levar a religião católica a pessoas, tribos indígenas, pessoas que não conheciam essa religião ainda. Com qual propósito? Com o propósito de crescer um pouco mais, ter novos conversos, porque a reforma protestante estava crescendo muito nas outras religiões. Então eles vêm com esse propósito. Já o Concílio de Trento foi o que reafirmou os dogmas da igreja, mas também estabeleceu novos. Então, quando você ouvir essa palavra, Concílio de Trento, ele estabelece novas doutrinas, né? Ele estabelece novas doutrinas, mas ele reafirma também muitos dogmas da igreja. Ele mantém. Vejamos, olha só: mantiveram os 7 sacramentos, a hierarquia, o culto à Virgem Maria e aos santos, o celibato e a salvação pela fé, pelas obras pela fé e pelas obras. Mantiveram o celibato porque naquela época muitos papas, muitos clérigos tinham ali as suas esposas, tudo escondido, mas tinha suas esposas, suas famílias. Então eles estavam aqui reafirmando as doutrinas da igreja. Novos dogmas. Proibiram o quê? Proibiram a venda de indulgências, ou seja, a igreja católica até então vendia um lugarzinho lá no céu, foi proibido. Melhor formação dos clérigos, eles fundaram ali faculdades para que esses clérigos tivessem um conhecimento mais profundo, né, esses líderes. Reconhecimento da Companhia de Jesus, que até então não havia sido reconhecida pela igreja católica. A reorganização da Santa Inquisição, e criou também o Index. O que é o Index? Proibição de ler alguns livros. Essa atitude deu completamente errado, né? Era proibido ler alguns livros da Renascença, era proibido ler os livros de Martinho Lutero, porque falava contra a doutrina da igreja, mais ou menos por aí. Por último, o Tribunal do Santo Ofício, melhor dizendo, foi outra ferramenta usada pela igreja católica. A Inquisição era responsável pelo julgamento e condenação dos hereges. Perceba que esse tribunal ele tem uma responsabilidade de julgar e condenar os hereges. O auge dela foi exatamente na Idade Moderna, embora começou na Idade Média, mas o auge, teve o seu auge, né? Foi na Idade Moderna, e principalmente contra as reformas protestantes, onde a maioria das pessoas foram queimadas, torturadas e mortas, com o intuito de se formar, de se tornar, de retomar, melhor dizendo, a igreja católica. Então, trocando em miúdos, o auge do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, foi exatamente no período moderno, da Idade Moderna, e tinha um propósito, né? Era contra os protestantes, onde a maioria das pessoas foram queimadas, torturadas, mortas, com o propósito de retomar a força da igreja católica. Era a ação da igreja, mediante essa reforma que estava acontecendo não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, Inglaterra, em vários países ali. E foi assim que a igreja católica reage com relação à reforma protestante. Ok?